Olá, minhas amigas, meus amigos do Centro Espírita Cristo Redentor. Cláudio Amorim aqui, tendo a satisfação de lhes falar por intermédio dos meios eletrônicos nesse período atípico, em que precisamos tomar as precauções do isolamento social, do distanciamento físico provisório. Nós vamos falar sobre uma passagem de uma obra de Emmanuel, que já data de mais de 50 anos, Palavras de Vida Eterna, a mensagem número 82, chamada Tua Obra, que começa com uma passagem de Paulo na Epístola aos Gálatas, onde Paulo nos diz que cada um será glorificado, reconhecido pelas suas obras, e não pelas obras alheias. E Emmanuel vai nos ajudar a compreender que cada um de nós tem aqui no mundo um papel relevante, que os resultados das nossas ações têm desdobramentos, muitas vezes, inesperados e muito mais importantes do que nós imaginamos, mesmo quando as nossas ações, as nossas tarefas, pareçam bastante modestas. As grandes realizações são feitas pelo conjunto de tarefas modestas que, executadas com capricho, com zelo, com acerto, vão se somando, de modo que, sinergeticamente, o efeito, o resultado final, é muito maior do que a soma das partes. Basta nós pensarmos, quando nós nos levantamos e temos a bênção do pão sobre a mesa, para a refeição matinal, quanto trabalho, quantos esforços, quanta inteligência, ao longo do tempo, foram mobilizados para que nós tenhamos esse alimento da forma como nos chega. Sejam alimentos mais frescos, sejam alimentos industrializados, aos quais, evidentemente, há certas restrições nutricionais, mas que, de qualquer maneira, contribuem para a alimentação de uma população crescente, e que nem sempre pode ter acesso, nas condições ideais, ao alimento fresco. Então, tudo isso resulta da mobilização da inteligência, do trabalho de milhares, de milhões de pessoas ao longo do tempo e na atualidade. Se as pessoas que estão na base, por exemplo, aquele que colhe a fruta, aquele que opera a máquina na colheita do trigo, achasse que seu trabalho é muito pouco importante e não realizasse, nós não teríamos o resultado final, que é o alimento que nos chega à mesa. As tarefas simples, de higiene cotidiana, de higiene das nossas vestes, das nossas roupas, do nosso lar, dos utensílios culinários de que nos utilizamos para realizar o alimento. Tudo isso é muito importante, essa higiene é muito importante para nós mantermos a saúde, para nós mantermos o vigor físico, e nós espíritas sabemos que o cuidado com o físico é muito importante, porque, estando encarnados, é o corpo que serve de instrumento para as nossas realizações. E assim os exemplos se multiplicam infinitamente, de como tarefas aparentemente pequeninas e olhadas individualmente, aparentemente pouco relevantes, se somam para que nós tenhamos o resultado, que são as condições de progresso do espírito encarnado na Terra. Então, todo trabalho é importante. Nós podemos sempre olhar à nossa volta quais são as nossas condições e possibilidades de realizar mais e melhor dentro daquela parcela de responsabilidades que nos cabe. Agora, isso não significa, ao dizer que toda tarefa é importante, por pequenina que seja, que nós estamos no lugar certo por nosso aprendizado, para o nosso aprendizado, como diz Emmanuel, não significa que nós vamos nos acomodar. Então, vamos relativizar um pouco a ideia. Assim, estamos no lugar certo por nosso aprendizado,
Sim, de certa forma, essa afirmativa sempre será verdadeira, porque onde nós estamos, nós sempre temos muito o que aprender em realizando as tarefas que nos são confiadas, que chegam até nós, a quais nós podemos nos dedicar com zelo, com acerto, com capricho. Então, nós sempre estamos no lugar certo nesse sentido, mas não significa que nós não possamos, em certos casos, tenhamos até o dever de buscar meios de realizar tarefas talvez mais abrangentes, talvez mais impactantes, seja na esfera profissional, seja na esfera filantrópica, seja na esfera do pensamento, na esfera acadêmica, de acordo com as nossas condições, com as nossas aptidões, com o lugar onde fomos colocados. Então, se nós somos professores, nós podemos sempre buscar uma forma melhor de levar o conhecimento aos nossos alunos, de incentivá-los à reflexão, ao pensamento próprio, ao desenvolvimento intelecto-moral, que é a chave para o progresso do espírito na Terra. Nós não vamos ficar acomodados nas práticas que se reproduzem simplesmente ao longo dos anos e ao longo das décadas. Então, nesse sentido, a palavra inovação é muito importante. Inovar quer dizer criar o novo, a partir dos nossos próprios estudos, do nosso próprio entendimento, que se somam, que convergem com as inspirações dos emissários superiores, sempre que nós estamos disponíveis e preparados para recebê-los. Então, nós podemos fazer algo mais, nós não podemos subestimar a nós mesmos, nós não podemos nos acomodar e muito menos nos sabotar nas nossas possibilidades. Então, nessa breve fala, eu gostaria de rememorar, e aqui sem nenhuma polêmica, mas de uma maneira muito simples e fraternal, o caso de uma estudante que se tornou uma das nossas jovens amigas e jovens amigos que estiveram conosco na posição de alunos em sala de aula e fora dela. Ela é uma moça negra, de origem economicamente modesta, de uma cidade do interior baiano, depois migrou com a parcela da família aqui para Salvador. Estudante da universidade, já formada há algum tempo, da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, onde eu tenho a honra de servir como servidor público. E uma vez conversando com ela e com outras estudantes negras, eu disse: a nossa sociedade não as valoriza espontaneamente. Então, vocês vão ter que mostrar 4 vezes que são boas naquilo que fazem. Porque vocês são mulheres em áreas profissionais ainda machistas. Vocês são mulheres negras que normalmente não são valorizadas pela sua capacidade profissional ou não são vistas dessa forma, como pessoas capacitadas profissionalmente. São nordestinas e há ainda um certo preconceito, infelizmente, contra o profissional nordestino. E estudam numa universidade estadual, que muitas vezes é compreendida como uma universidade de categoria, digamos, inferior em relação às universidades federais. Bom, veja, essa é uma realidade nossa, uma conversa nossa de dentro da universidade, não vamos tomar isso como regra. Mas eu quero trazer esse ponto específico para dizer que, a partir de um diálogo como esse, nós estamos incentivando essas jovens a construir o seu caminho, a se qualificar cada vez mais, a olhar horizontes mais largos em termos das suas capacidades e das suas possibilidades, das suas contribuições para o desenvolvimento da nossa sociedade e para a elevação do nosso patamar civilizatório, por meio do seu trabalho, da sua competência, eticamente aplicada. E a essa jovem especificamente, eu me lembro de ter dito uma frase que de vez em quando eu e ela nos lembramos e rimos. Eu disse para ela: seja uma preta ousada. E ela disse assim: vou ser. E ela hoje se encontra em outro estado, em um
excelente programa de mestrado, participando de projetos de alcance nacional e internacional, colocando as suas competências a serviço de atividades sociais relevantes. Então, a ousadia, nesse caso, que eu recomendei e continuo recomendando, não é a presunção, não é culto da vaidade. Não. A ousadia, no sentido próprio do termo, ousar fazer mais antes, esperar de si mais do que a sociedade normalmente esperaria. Fazer mais do que a sociedade normalmente esperaria que você fosse capaz de fazer. Alcançar mais por intermédio do trabalho honesto, do exercício digno da inteligência. E fico muito satisfeito hoje, fico muito feliz por ver que essas palavras singelas, proferidas num momento de diálogo informal, reverberaram e tiveram um efeito importante sobre a vida dessa jovem. Nada disso me envaidece, esse é o nosso papel como educador, despertar talentos, despertar potencialidades. E nesse sentido é como educador também que eu falo que, sim, as nossas tarefas cotidianas, por mais simples que pareçam, são muito relevantes e se somam e sinergeticamente constroem um resultado, constituem um resultado muito maior do que a soma das partes. E por menores que pareçam, porque nunca são tão menores assim, nós precisamos executá-las com capricho e com zelo. E por que não dizer com amor, por exemplo, quando estamos preparando o alimento da família, quando estamos higienizando o lar, quando estamos higienizando a roupa? Porque o amor será um elemento determinante para que a tarefa seja exitosa e para que nós possamos prosperar em termos da nossa saúde e da sustentação do nosso equilíbrio. Mas há também aquelas tarefas específicas no campo profissional, repito, filosófico, filantrópico, nos diversos âmbitos onde nós estivermos trabalhando. E essas tarefas, muitas vezes nós pensamos que estão fora do nosso alcance, mas nós somos espíritos encarnados com muitas capacidades já desenvolvidas de outras vidas e nós precisamos nos desafiar a nós mesmos ao despertamento dessas capacidades e nós vamos ver que nós podemos fazer sempre um pouco mais e que o nosso trabalho terá sempre um alcance maior do que o que nós imaginamos que ele poderia ter. Uma mensagem breve, rogando mais uma vez que Deus nos abençoe e nos ampare. Temos, por certo, todos nós a saudade dos nossos encontros presenciais, face a face, mas esse é um tempo provisório, de relativo recato, de reflexão e de reformulação de prioridades e de valores. Reflitamos, portanto, sobre as nossas possibilidades e lembrando mais uma vez que não é o cansaço, não é o afã do trabalho per si que nos levará a sermos reconhecidos espiritualmente ou ficarmos contentes, mas são os resultados alcançados. Nós podemos alcançar excelentes resultados com menos fadiga, com mais alegria, do que às vezes fazendo algo, como diz o Evangelho, que não nos interessa, uma tarefa para a qual nós não temos aptidão, e os resultados serão certamente menos relevantes e nós nos sentiremos mais cansados e mais intranquilos. Convido todos, finalizando, convido a todos a revisar a questão 928 do Livro dos Espíritos, onde se fala do papel importantíssimo dos pais na condução dos filhos a se realizarem dentro das suas vocações. Vocação, chamado da alma. Aprendermos a reconhecer juntos qual é o chamado da alma e de que forma esse chamado pode ser potencializado a fim de que se manifestem obras relevantes
para a nossa sociedade, para todos nós. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, em nome de Deus.